todos, eu sou a Ludmila Camparoto, agrometeorologista aqui da Rural Clima, e no alerta de hoje vamos falar um pouquinho sobre as condições previstas ao longo desses próximos dias. Muitos produtores já iniciando colheitas e essas chuvas ocorridas aí nesses últimos dias têm provocado algumas paralisações nos trabalhos de campo, né? Então a gente tem ao longo aí desses próximos dias uma condição que pode ser um pouquinho mais favorável aos trabalhos de colheita e também realização de manejo. Então antes da gente começar a falar, já deixa aqui o seu like e nos sigam também aqui no YouTube. Bom, ao longo desses próximos dias, conforme a gente pode observar aqui nos mapas, as chuvas continuarão mais concentradas sobre a região centro-norte do Brasil, o que vai provocar algumas paralisações ainda ao longo deste finalzinho de janeiro em grande parte da região centro-norte do país. A partir de meados da semana, essas áreas de instabilidades elas começam a descer um pouquinho. Então, áreas mais ao sul do Mato Grosso, sul de Goiás, áreas do Triângulo Mineiro, que tinham um tempo aberto até então, começam a ter o tempo um pouco mais instável e com isso existe a possibilidade de ocorrência de chuvas ao longo aí dessa virada de mês e início de fevereiro. Então, se a gente observar aqui, olha, como nós temos chuvas ao longo desses próximos dias, algumas áreas com chuvas irregulares, outras chuvas com mais na forma de invernada, né? Aquela chuva que atrapalha principalmente os trabalhos no campo. Mesmo oeste da Bahia, áreas do Mato Piba, seguem com chuvas que vão diminuindo aí ao longo desses próximos dias, conforme o sistema ele vai descendo um pouquinho para a região mais central do país. Então, observem que na virada do mês existe essa possibilidade de chuvas um pouquinho mais frequentes novamente sobre essas áreas ao sul do Mato Grosso, sul de Goiás, Triângulo Mineiro e algumas áreas de São Paulo. E ao longo da primeira semana de fevereiro, as chuvas ficarão um pouquinho mais estacionadas sobre toda essa faixa central. Então, algumas áreas do oeste da Bahia terão tempo um pouquinho mais aberto, mas áreas do Tocantins, sul do Piauí, Maranhão continuam com chuvas ainda frequentes ao longo dessa primeira semana de fevereiro. E volta a chover em áreas do MS, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, isso devido ao avanço de um novo sistema que deve se formar no norte da Argentina e avançar pelo Paraguai, provocando chuvas em toda essa região mais centro-sul do país. No Rio Grande do Sul também poderão ocorrer algumas chuvas, porém de maneira um pouco mais irregular. E só existe uma tendência de chuvas melhores para o Rio Grande do Sul lá no final da primeira semana de fevereiro, quando teremos o avanço de uma nova frente fria vindo via Argentina, que sobe pelo Uruguai, e aí sim deve provocar chuvas um pouco melhores sobre várias áreas produtoras do Rio Grande do Sul, e esse sistema ele vai avançando, provocando chuvas também sobre o Paraguai, né? Ele cria uma linha de instabilidade que avança sobre o Paraguai, Santa Catarina, Paraná, grande parte do Mato Grosso do Sul e chega a toda a região sudeste do país e região centro-norte entre o final da primeira semana e ao longo da segunda semana de fevereiro, ou seja, o mês de fevereiro tendo início aí com chuvas em grande parte das áreas produtoras do Brasil. E essa virada, essa segunda semana, início da segunda semana de fevereiro, com os corredores de umidades chegando novamente à região central do Brasil, existe aí a possibilidade de novos períodos de invernada, aquele tempo mais fechado, com chuvas constantes, principalmente sobre áreas aqui do Vale, no Mato Grosso, norte de Goiás, novamente algumas áreas do Mato Piba, incluindo aí áreas de Minas Gerais. Tá? Ou seja, chuvas mais frequentes, não descartamos inclusive a possibilidade de ocorrência de chuvas, de tempestades pontuais, chuvas mais intensas, até mesmo queda de granizo em algumas regiões, como a gente observou no final da última semana em algumas áreas cafeeiras do sul de Minas. Então, pessoal, para quem está colhendo, fiquem bastante atentos, porque teremos sim um período nesse início de fevereiro de chuvas mais na forma de pancadas do que invernadas, já que a gente tem mais chuvas no sul também. Mas conforme esse sistema ele vai avançando, teremos alguns períodos aí bastante úmido sobre a faixa centro-norte do país, tá? Então, o que vai atrapalhar pontualmente aí a realização de colheitas e até mesmo realização de tratos culturais. Em relação às temperaturas, elas continuarão um pouquinho mais amenas nesses próximos dias, mas
observem o que acontece com áreas da Argentina, Paraguai e até mesmo algumas áreas do Mato Grosso do Sul. Teremos temperaturas bastante elevadas ao longo desses próximos dias. Então, muita gente perguntando sobre a Argentina, né? Não tivemos chuvas significativas nesses últimos dias e ao longo desses próximos 10 dias, a tendência é de tempo mais aberto por lá e temperaturas bastante elevadas. Vai depender muito das condições das lavouras, o tanto de umidade no solo, né, para a gente falar um pouco depois sobre possibilidade de alguma perda ou queda de potencial produtivo. Isso vai depender muito das condições ou da fase das lavouras por lá, mas é fato que teremos aí um longo período sem chuvas, né? Já tivemos alguns dias e mais 10 dias pela frente, e o grande problema são essas temperaturas bastante altas por lá, tanto nas áreas da Argentina quanto em áreas aí do Paraguai, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. Lembrando que esse é apenas um alerta geral, né, para vocês terem uma ideia do que a Rural Clima faz. E se você quiser ter mais informações sobre o clima mais direcionado, né, para sua propriedade, clique no link que está na descrição desse vídeo, né, para conhecer também a nossa consultoria, além de ter acesso ao nosso aplicativo. Você consegue fazer um acompanhamento muito mais detalhado e assim ter um poder de decisão mais assertivo. Bom, por hoje é só e até a próxima!